Hoje você vai conhecer a vida de Jesus de uma forma que talvez você nunca viu antes. Espero que através desse vídeo você seja edificado, renovado e transformado pela vida do nosso Salvador. O nascimento de Jesus é um evento central no cristianismo, celebrado como o momento em que o Filho de Deus veio ao mundo como um ser humano. Segundo os relatos do Novo Testamento da Bíblia, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, o Grande. Sua mãe, Maria, estava comprometida com José, um carpinteiro, quando concebeu Jesus pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo a Maria, que a instruiu a chamá-lo de Jesus, que significa Salvador. Belém estava cheia de visitantes devido a um censo ordenado pelo imperador romano César Augusto. José e Maria não encontraram lugar nas hospedarias e acabaram dando à luz em um estábulo, onde Jesus foi colocado em uma manjedoura. Na mesma noite, anjos apareceram a pastores próximos, anunciando o nascimento de Jesus e proclamando paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores correram para ver o recém-nascido e encontraram Jesus, conforme o anjo havia descrito. Eles espalharam a notícia do nascimento do Salvador, e todos os que ouviram ficaram maravilhados. Alguns dias depois, magos do Oriente seguiram uma estrela especial que indicava o nascimento de um grande rei. Eles chegaram a Belém e adoraram Jesus, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus é uma fonte de grande alegria e esperança para os cristãos em todo o mundo. Ele representa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido, aquele que traria salvação e reconciliação entre Deus e a humanidade. A história do nascimento de Jesus é contada e celebrada em todo o mundo durante a temporada de Natal, lembrando-nos do amor de Deus manifestado através do dom de seu Filho para a redenção da humanidade. A infância de Jesus é uma parte fascinante e misteriosa de sua vida, embora haja relativamente poucos relatos sobre esse período nos evangelhos canônicos. A narrativa bíblica nos dá algumas vislumbres significativas da infância de Jesus, mas muitos detalhes permanecem desconhecidos. Após o nascimento em Belém, José e Maria fugiram para o Egito com Jesus para escapar da perseguição de Herodes, o Grande, que tentou matar o recém-nascido. Eles permaneceram lá até receberem a notícia da morte de Herodes e foram então para Nazaré, onde Jesus passou grande parte de sua infância. Aos 12 anos, Jesus foi levado por seus pais para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante a viagem de volta, eles perceberam que Jesus não estava com o grupo e retornaram a Jerusalém para encontrá-lo. Eles o encontraram no templo, onde ele estava discutindo com os rabinos e surpreendendo a todos com sua compreensão e sabedoria das Escrituras. Depois desse episódio, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro com José e provavelmente teve uma vida simples e tranquila na pequena cidade de Nazaré. Embora os evangelhos canônicos não forneçam muitos detalhes sobre a infância de Jesus, existem alguns textos apócrifos, como os evangelhos da infância de Tiago e de Tomé, que tentam preencher as lacunas da narrativa. Esses textos contêm histórias sobre milagres realizados por Jesus quando criança e detalhes sobre sua vida familiar. Independentemente dos detalhes específicos, a infância de Jesus é vista como uma parte crucial de sua encarnação, mostrando sua identificação completa com a humanidade desde tenra idade. Sua vida exemplar desde a infância até a vida adulta é uma inspiração para os cristãos em todo o mundo, mostrando o caminho para uma vida de amor, serviço e obediência a Deus. O ministério de Jesus é o período de sua vida em que ele ensinou, curou e realizou milagres, cumprindo sua missão de trazer o reino de Deus à terra. Este período é documentado nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, onde vemos Jesus viajando por toda a região da Palestina, proclamando as boas novas do Evangelho e demonstrando o poder e a compaixão de Deus. Jesus começou seu ministério público ao redor dos 30 anos, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Após seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Após essa provação, Jesus retornou à Galiléia e começou a ensinar nas sinagogas, onde suas palavras e milagres começaram a atrair multidões. Durante seu ministério, Jesus pregou sobre o amor de Deus, o arrependimento, o perdão dos pecados e a chegada do reino de Deus. Ele ensinou por meio de parábolas, histórias e sermões, transmitindo verdades espirituais de maneira acessível e profunda. Suas palavras eram poderosas e desafiadoras,
confrontando a hipocrisia religiosa e chamando as pessoas a uma fé genuína e transformadora. Além de ensinar, Jesus também realizou numerosos milagres, como cura de doentes, expulsão de demônios, alimentação de multidões e até mesmo a ressurreição de mortos. Esses milagres demonstraram seu poder divino e revelaram sua compaixão pelos aflitos e necessitados. Durante seu ministério, Jesus selecionou 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos, ensinando-os e capacitando-os a continuar sua obra após sua partida. Ele também enfrentou oposição das autoridades religiosas judaicas, que viam suas atividades como uma ameaça à sua autoridade e tradições. O clímax do ministério de Jesus foi sua entrada triunfal em Jerusalém, onde foi aclamado como o Messias pelos judeus. No entanto, sua popularidade logo se transformou em hostilidade, e ele foi preso, julgado e crucificado pelos romanos, cumprindo assim o propósito divino de sacrificar sua vida pelos pecados da humanidade. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e os comissionou a continuar sua obra, levando o Evangelho a todas as nações. Seu ministério deixou um legado duradouro de amor, perdão, justiça e esperança, que continua a transformar vidas até hoje. Os confrontos de Jesus com os líderes religiosos de seu tempo foram uma parte significativa de seu ministério, mostrando a tensão entre sua mensagem radical de amor, perdão e graça, e a rigidez das tradições e interpretações religiosas da época. Esses confrontos são narrados nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia e revelam as profundas divisões entre Jesus e os líderes religiosos judaicos. Desde o início de seu ministério, Jesus enfrentou críticas e oposição das autoridades religiosas, que viam suas ações e ensinamentos como uma ameaça ao status quo. Os fariseus, escribas, saduceus e outros líderes religiosos frequentemente confrontavam Jesus sobre questões como a observância do sábado, as tradições dos ancestrais, o perdão dos pecados e sua autoridade para ensinar. Um dos principais pontos de atrito era a maneira como Jesus interpretava e aplicava a lei judaica. Ele frequentemente desafiava as interpretações tradicionais da lei e mostrava uma compreensão mais profunda de seu propósito, enfatizando a importância do amor a Deus e ao próximo sobre a observância legalista. Jesus também denunciava a hipocrisia e a arrogância dos líderes religiosos, que ostentavam sua piedade externamente, mas careciam de verdadeira compaixão e justiça. Ele os chamava de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Além disso, Jesus confrontava a ganância e a corrupção entre os líderes religiosos, especialmente no templo, onde eles lucravam com as práticas de sacrifício e venda de animais para os rituais. Ele expulsou os cambistas do templo, denunciando sua exploração dos pobres e transformando o local sagrado em um covil de ladrões. Os confrontos de Jesus com os líderes religiosos culminaram em sua crucificação, pois eles o viam como uma ameaça à sua autoridade e influência sobre o povo. No entanto, sua morte e ressurreição demonstraram sua vitória sobre o poder do pecado e da morte, e sua mensagem continuou a ressoar através dos séculos, desafiando as estruturas religiosas e sociais que oprimem e excluem os marginalizados. Em última análise, os confrontos de Jesus com os líderes religiosos destacam a necessidade de uma fé genuína e uma vida de integridade e compaixão, em contraste com a religião vazia e legalista que Jesus condenava. Seu exemplo continua a inspirar e desafiar os cristãos de hoje a seguirem seu caminho de amor e justiça. A traição de Jesus é um evento crucial na narrativa cristã, marcando o momento em que um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, entregou às autoridades judaicas e romanas em troca de 30 moedas de prata. Este ato de traição teve consequências profundas e é considerado uma das maiores traições da história. Judas, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, era o tesoureiro do grupo e aparentemente tinha acesso próximo a Jesus. No entanto, de acordo com os relatos do Novo Testamento, ele também era motivado pela ganância e pelo desejo de lucro pessoal. Ele concordou em entregar Jesus aos líderes religiosos que estavam conspirando contra ele. A traição de Judas ocorreu durante a celebração da última ceia, quando Jesus anunciou que um dos discípulos o trairia. Ele até mesmo deu a Judas uma fatia de pão como sinal de identificação, mas Judas ignorou o aviso e prosseguiu com seu plano maligno. Após a última ceia, Judas levou uma multidão armada ao jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando. Ele identificou Jesus aos soldados dando-lhe um beijo, um sinal pré-arranjado de traição,
Esse beijo de Judas se tornou um símbolo poderoso de traição ao longo dos séculos. A traição de Judas levou à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Embora Judas tenha se arrependido mais tarde e tentado devolver o dinheiro da traição, ele não conseguiu escapar do remorso avassalador e acabou se enforcando. A traição de Jesus por Judas é vista como um exemplo da fragilidade humana e da natureza do pecado. Ela destaca a capacidade do ser humano de se desviar do caminho da verdade e da justiça, mesmo quando está em proximidade com a verdade divina encarnada em Jesus Cristo. No entanto, apesar da traição de Judas, a morte de Jesus na cruz foi parte do plano divino de redenção da humanidade. Sua morte sacrificial trouxe perdão e reconciliação entre Deus e os seres humanos, mostrando que até mesmo os atos mais malignos podem ser transformados pelo amor e pela graça de Deus. A traição de Jesus por Judas também levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio, o perdão e a responsabilidade pessoal. Ela continua a ser uma fonte de reflexão e ensinamento para os cristãos, lembrando-os da importância da fidelidade, integridade e lealdade em suas próprias vidas. O julgamento de Jesus é um dos eventos mais marcantes e controversos da história, registrado nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Este evento ocorreu durante a Páscoa judaica, quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas e levado a julgamento diante do Sinédrio, o Conselho Judaico, e posteriormente perante Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia. O julgamento de Jesus foi caracterizado por uma série de violações flagrantes do devido processo legal e da justiça. Ele foi acusado de blasfêmia pelas autoridades religiosas, que o consideravam uma ameaça à ordem estabelecida e à autoridade religiosa. No entanto, suas acusações eram baseadas em falsas testemunhas e interpretações distorcidas de suas palavras e ações. Durante o julgamento perante o Sinédrio, Jesus foi submetido a interrogatórios injustos e a tratamento humilhante. Apesar de não encontrar provas de culpa, o Sinédrio o condenou por blasfêmia e o entregou a Pilatos para que fosse julgado sob acusação de sedição contra o Império Romano. Diante de Pilatos, Jesus enfrentou acusações fabricadas pelos líderes religiosos judaicos, que o apresentaram como um rebelde e um agitador político. Pilatos, embora inicialmente cético quanto às acusações contra Jesus, cedeu à pressão dos líderes judeus e decidiu submetê-lo a um julgamento. Durante o julgamento perante Pilatos, Jesus enfrentou acusações de proclamar-se rei dos judeus, o que poderia ser interpretado como uma ameaça à autoridade romana na região. Pilatos, preocupado com a possibilidade de uma revolta popular, decidiu ceder às exigências dos líderes judeus e sentenciou Jesus à crucificação. O julgamento de Jesus é frequentemente visto como um exemplo de injustiça e corrupção institucional, onde a verdade e a justiça foram sacrificadas em nome da política e do poder. No entanto, para os cristãos, o julgamento de Jesus também é parte do plano divino de redenção da humanidade, onde ele voluntariamente se entregou à morte para salvar a humanidade do pecado e da morte. Apesar das injustiças e crueldades sofridas por Jesus durante seu julgamento e crucificação, sua morte e ressurreição são vistas como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como o meio pelo qual Deus oferece perdão e salvação a todos os que creem nele. O julgamento de Jesus continua a ser um tema de reflexão e debate para os cristãos estudiosos da Bíblia, destacando questões de justiça, autoridade e responsabilidade moral. Ele nos lembra da importância de permanecer fiel à verdade e à justiça, mesmo diante da oposição e da injustiça. A crucificação de Jesus é um evento central na narrativa cristã, marcando o momento em que ele foi sentenciado à morte por crucificação pelos romanos. Este evento é descrito detalhadamente nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia e tem sido objeto de contemplação e adoração ao longo dos séculos. A crucificação era uma forma de punição romana reservada para os criminosos mais vilipendiados e desprezados. Envolveu a fixação da vítima a uma cruz de madeira, onde ela era deixada para morrer de forma lenta e dolorosa. Os crucificados frequentemente sofriam uma agonia prolongada, pois a posição forçada do corpo dificultava a respiração e levava à asfixia. Para Jesus, a crucificação não foi apenas um fim trágico, mas o cumprimento de uma missão divina de sacrifício redentor. Ele foi julgado e condenado à morte pelos romanos, após pressão dos líderes religiosos judeus que o consideravam uma ameaça à sua autoridade e ensinamentos revolucionários. No caminho para o Calvário, Jesus foi submetido a uma série de humilhações e torturas,
incluindo açoitamento e coroação de espinhos. Ele carregou sua própria cruz até o local da crucificação, onde foi pregado e erguido para morrer entre dois criminosos. Durante sua agonia na cruz, Jesus proferiu várias palavras de perdão e compaixão, incluindo a famosa frase: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras exemplificam o amor e a misericórdia de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento extremo. A crucificação de Jesus é vista pelos cristãos como o sacrifício supremo de amor de Deus pela humanidade. Ele voluntariamente se submeteu à morte para expiar os pecados da humanidade e abrir o caminho para a reconciliação com Deus. Além disso, a crucificação de Jesus é um símbolo poderoso de redenção e esperança. Ela mostra que mesmo o sofrimento e a morte podem ser transformados em vida e salvação através do poder do amor de Deus. Após sua morte na cruz, Jesus foi sepultado em um túmulo, mas 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, conquistando a morte e o pecado. Sua ressurreição é a pedra angular da fé cristã, demonstrando o triunfo da vida sobre a morte e o poder salvífico de Cristo para todos os que creem nele. A crucificação de Jesus continua a ser um tema de profunda contemplação e adoração para os cristãos em todo o mundo. Ela nos lembra do imenso sacrifício de amor de Jesus e da promessa de vida eterna para todos os que confiam nele como Senhor e Salvador. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, sendo o ponto culminante da narrativa do Novo Testamento da Bíblia. Este evento extraordinário é registrado nos Evangelhos e é considerado o fundamento da esperança cristã e da crença na vida eterna. Segundo os relatos bíblicos, Jesus foi crucificado e sepultado em um túmulo próximo ao Calvário. Seus seguidores ficaram devastados com sua morte e parecia que todas as esperanças haviam sido perdidas. No entanto, no 3º dia após sua crucificação, algo incrível aconteceu. O túmulo de Jesus estava vazio. Os relatos bíblicos descrevem que um anjo apareceu às mulheres que foram ao túmulo e anunciou que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Elas ficaram maravilhadas e correram para contar aos discípulos a notícia da ressurreição. Jesus então apareceu pessoalmente a várias pessoas, incluindo seus discípulos, confirmando sua ressurreição e dando-lhes instruções para continuar sua obra. A ressurreição de Jesus é um evento único e sem precedentes na história. Ela demonstra o poder de Deus sobre a morte e é uma afirmação da divindade de Jesus. Sua ressurreição não foi apenas um retorno à vida, mas uma transformação gloriosa que marcou o início de uma nova era de salvação e redenção para toda a humanidade. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus tem profundo significado espiritual. Ela representa a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, oferecendo perdão e reconciliação com Deus a todos os que creem nele. Além disso, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos mortos e da vida eterna para todos os que estão em Cristo. A ressurreição de Jesus também tem implicações práticas para a vida cristã. Ela nos lembra da importância da fé em Jesus como Senhor e Salvador e nos desafia a viver em conformidade com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Além disso, a ressurreição de Jesus nos dá esperança e conforto em meio às dificuldades e sofrimentos desta vida, sabendo que um dia seremos ressuscitados para a vida eterna com Ele. Ao longo dos séculos, a ressurreição de Jesus tem sido celebrada pelos cristãos em todo o mundo como o evento mais significativo da história da humanidade. Ela é comemorada na Páscoa, a principal festa cristã, que celebra a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Em resumo, a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã e oferece esperança e vida a todos os que creem nele. É uma prova do amor infinito de Deus pela humanidade e uma promessa da vida eterna para todos os que colocam sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. A ascensão de Jesus é um evento registrado nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento da Bíblia, que relata o momento em que Jesus subiu ao céu após sua ressurreição. Este evento marca o encerramento do ministério terreno de Jesus e é um aspecto fundamental da fé cristã, pois confirma sua divindade e estabelece sua autoridade sobre todo o universo. Após sua ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos durante um período de 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus e dando-lhes instruções para continuar sua obra. Na ocasião da Ascensão, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, e lhes deu sua última comissão, conhecida como a Grande Comissão. Enquanto os discípulos estavam reunidos com Jesus, ele foi levado aos céus diante de seus olhos em uma nuvem,
até desaparecer completamente de sua vista. Este momento foi testemunhado pelos discípulos como uma demonstração da glória e poder de Jesus e confirmou sua identidade como o Filho de Deus. A ascensão de Jesus é significativa por várias razões. Primeiro, ela marca a conclusão do ministério terreno de Jesus e sua partida física da terra. Embora Jesus não esteja mais presente em corpo físico, ele prometeu estar sempre com seus seguidores através do Espírito Santo, que ele enviaria para capacitá-los e fortalecê-los em sua missão. Segundo, a ascensão de Jesus é uma prova de sua vitória sobre a morte e sua autoridade sobre todo o universo. Ao ascender aos céus, Jesus foi exaltado à direita de Deus Pai, onde ele intercede por seus seguidores e governa sobre todas as coisas. Terceiro, a ascensão de Jesus antecedeu a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando ele capacitou os discípulos a proclamar o Evangelho com poder e autoridade. Isso marcou o início da expansão do cristianismo pelo mundo e o cumprimento da grande comissão de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Para os cristãos, a ascensão de Jesus é uma fonte de esperança e consolação, pois mostra que Jesus está no controle soberano de todas as coisas e que um dia ele retornará para estabelecer seu reino em plenitude. Até lá, os cristãos são chamados a viver em fidelidade e obediência ao Senhor Jesus, proclamando seu evangelho e fazendo discípulos em seu nome. A ascensão de Jesus é celebrada pelos cristãos em todo o mundo como uma festa importante da fé cristã. Ela nos lembra da promessa de Jesus de estar conosco sempre, até o fim dos tempos, e nos desafia a viver em expectativa e preparação para a sua volta. A ascensão de Jesus é, portanto, um evento crucial na história da salvação e uma fonte de esperança e conforto para todos os que creem nele como Senhor e Salvador.